falar depois. E também uma convidada especial, Amanda Ribeiro. E sabe do que a gente vai falar hoje, gente? É uma pauta muito gostosa, leve, mas muito importante. Nós vamos falar sobre motivação, não é, gente? Boa tarde para os dois, sejam muito bem-vindos. Obrigado por aceitar nosso convite. E vamos começar a nossa conversa, aqui é Portal da Conversa. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, estamos em casa. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Ione. Boa tarde, Amanda. Tudo bem, pessoal? Tudo bom, Rodrigo? Obrigado por você ter retornado novamente. O Rodrigo é nosso sócio aqui. Toda vez que o Rodrigo vem aqui, a gente aprende. É uma pós-graduação todo sábado que o Rodrigo vem aqui, tá? Boa tarde, Amanda. Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ione. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Rodrigo. Tudo Seja bom? bem-vinda. Tudo bom? Uma Você é a satisfação primeira estar vez, aqui. hein? Isso aí. Então a gente vai bater um papo hoje sobre motivação. A gente entender um pouco melhor, né? E hoje as coisas estão tão doidas, que as pessoas estão tão desanimadas, estão sem gosto. Por isso que a gente também provocou um pouquinho esse assunto para a gente entender o que é motivação e tentar levar uma palavra de esperança, motivação, para as pessoas entenderem e saírem com o coração quente neste dia frio de hoje, né, Rodrigo? O que seria motivação, então? Tem algum conceito, alguma coisa conceitual assim? Tem sim, tem vários conceitos de motivação, Ah, mas é legal a gente pensar na motivação como aquilo que dá sentido para a gente fazer alguma coisa. aham. Motivação como aquilo que nos faz mover, aquilo que nos move, aquilo que nos faz de fato partir para uma ação. Porque tem gente que é cheia de ideias, né? Aham. Mas não age. A motivação é aquilo que faz a pessoa sair da inércia e realmente agir, fazer alguma coisa para mudar. Tá. Então a ideia da motivação é essa. Se a gente for para um lado mais profundo um pouquinho da psicologia, a gente pode pensar que a motivação é a nossa ação para suprir alguma falta que a gente tem. Não é? Então, assim, é na medida em que a gente sente falta de algo que a gente quer se mover para completar, para nos completarmos, para alcançar aquilo que a gente quer, né? Como Pode se pensar por fosse vários buscar lados a aí. completude, né? Sim, Aí, Sim. para isso, você é obrigado a se mover. Sim, Obrigado não, vai ter que se exatamente, mover, né? exatamente. A Boa. motivação dá um motivo para que a pessoa busque preencher aquilo que ela sente falta. Seja o que for, qualquer coisa. Aham. E nessa linha mesmo da psicologia, a gente pode começar então falando um dito popular, digamos assim. A maioria de nós que não é dessa área, né, de vocês como parte técnica, a gente ouve muito falar assim que a motivação vem de dentro. Vem de dentro, doutor? Como é que é isso? Ah, esse é um debate interessante. Boa, boa. Até Boa conversava com a questão. Amanda mais cedo sobre isso. Boa questão. Se a gente pegar as teorias da Aham. motivação, né, se a gente for olhar do ponto de vista do que está escrito, do que as pessoas estudam, Aham. motivação ela é considerada intrínseca à pessoa. A motivação vem de dentro. Uhum. A literatura na psicologia aponta que não é possível motivar alguém porque a pessoa é motivada por si mesma, por dentro, vem de dentro essa motivação. Aham. Mas, aí, entrando no que a gente observa, Gostei desse mágico, Rodrigo. Oh, meu Deus. Vai. olhando, né, vendo assim, o que é observado e como que se dá essa motivação, eu gosto muito de usar uma metáfora para falar de motivação, que é a ideia da semente. Uhum. Aham. Dentro da semente, aquela planta já existe na forma do DNA que está ali, na forma da programação que ela vai Sim. crescer. Aham. Mas uma semente ela não vai crescer se ela não tiver um ambiente propício para isso. Ah, Não coloque interessante. água, não coloque Aham. a terra, não coloque o que está em volta. Pode até ser que com tudo que você faça, ainda assim ela não brote. Aham. Mas para ela brotar, vai ter que ter um ambiente saudável e necessário para ela poder crescer e brotar, né? Para aquela planta crescer. Então, por mais que a motivação ela tenha que vir de dentro mesmo, essa força é interna, Aham. o ambiente ele pode incentivar ou não para que a ação aconteça em decorrência dessa motivação. É fundamental, por exemplo, no trabalho, em empresas, lideranças que não motivam as pessoas dificultam o crescimento dessas pessoas e a ação delas também. Aham. Amanda pode dar 1000 exemplos também de como que é importante esse ambiente para poder fazer a motivação acontecer. Então, por mais que a motivação seja interna, do ponto de vista que a mudança se dá na pessoa, o ambiente é fundamental para que essa mudança aconteça. Ele vai Entendi. gerar gatilhos, né, também. Vai. E o Rodrigo, foi bom você falar isso, porque assim, eu tô com esse negócio na cabeça, eu tava até pensando essa semana, falei, não, como é que eu vou falar com o Rodrigo, o convidado que vai lá também? Porque assim, eu sempre pensei em questionar, porque assim, poxa, eu já ouvi muito isso, né? A motivação vem de dentro. Mas, pô, aí você ouve, o líder vai motivar, mas se o líder motiva, como é que a motivação vem de dentro? Então o ambiente realmente influencia, né, Amanda? Sim, exatamente. A gente estava comentando hoje cedo, né? Aham.
E quando um aluno começa a treinar comigo, o objetivo é motivá-lo para depois ele seguir o caminho sozinho. Porque dificilmente uma pessoa começa sozinha. Falando dessa motivação interna, né? Ela tem a motivação e a ação parte de alguém que já está motivado, né? Então, antes da Amanda prosseguir na fala dela, eu queria apresentá-la com, de fato e de direito, como apresentei o Rodrigo. Desculpa, tá, Amanda? Falta educação, irmão. Eu já pedi desculpa. Ela, até parece que eu não tô aqui também. Além de estudante de psicologia, né, doutor Rodrigo? Isso, exatamente. Você tem uma outra área de atuação. Opa! O que é, Amanda, pra gente traduzir você para o nosso ouvinte, para entender sua fala, que você vai falar com a autoridade de propriedade que você tem e de qual área que é mesmo? Sim. Eu sou formada em Educação Física e trabalho mais ou menos 9 anos na área, desde o meu primeiro estágio, né, 9 anos de atuação. E hoje eu estou muito focada no personal individual e estudar a psicologia é exatamente entender quais são os motivos que levam a pessoa a buscar, né, querer melhorar o corpo, querer melhorar a saúde. E aí tem essa motivação envolvida. Então eu quis entender de forma científica o que faz uma pessoa manter-se motivada, manter-se disciplinada? O que é todo esse contexto? Então, a psicologia é uma complementação do personal trainer. Bacana. Obrigada, Rodrigo, por trazer dessa convidada, porque converge com a pauta, tá, Amanda? Olha que bacana esse olhar seu de um outro profissional que está indo para psicologia, mas mesmo que não estivesse, já seria complementar, né, Rodrigo? Sem dúvida. E há um detalhe aí que ela não falou, mas que foi muito importante para o convite para ela vir, porque ela é minha personal. Bacana. E eu sou uma pessoa que não sou muito, assim, me dada a esportes. Eu não gosto, eu tenho muita dificuldade. E eu fiquei parado muito tempo já, parado. E aí, pensando num projeto dentro da faculdade, em relação aos professores e aos alunos, ela se apresentou. A Amanda é muito motivada. Ela está querendo levar um projeto interessante para a faculdade. Perguntei da experiência dela, ela foi falando, eu falei, não, vou voltar a praticar esporte. Ela conseguiu me motivar a voltar. Olha. E aí, quando você falou do tema e tudo, e a gente tinha discutido sobre a possibilidade né, de ser alguém da área de esportes, aí, que é uma área onde as pessoas têm que ser motivadas para alcançar resultado, para querer mudança e tudo. Eu não vi uma outra perspectiva assim, de uma pessoa sem ser a Amanda. Pensei nela mesmo, porque acho que é alguém que tem muitos exemplos, né, já muita experiência a contribuir com a nossa conversa aqui sobre motivação hoje. Ô Amanda, e como é que você faz para... Agora vamos contar o segredo. Como é que você faz para motivar uma pessoa que não gosta de fazer exercício? Como é que você faz a motivação? É na base da vassourada, do chicote? Não, né? Não. Eu não tenho esse método de trabalho, não. Porque, assim, tanto a parte... Eu sempre acreditei que a mudança de mentalidade era o primeiro ponto para levar uma pessoa a se esforçar, né? Porque exercício físico exige um esforço. E aí, quando alguém me faz essa pergunta, eu falo, o que você gosta de fazer? E aí a pessoa fala, eu gosto de beach tênis, eu gosto de dança, então tá bom, a gente vai começar nessa modalidade. E aí depois eu vou introduzir ela numa atividade que ela precise para melhorar a saúde. Por exemplo, se você quer entrar no processo de emagrecimento e a musculação ela é desafiadora porque dói, entre outros fatores. Aí eu vou levar ela para dança, já que ela gosta, apesar de não ter muita afinidade, eu vou levar ela para dança. Fala assim, olha, para você melhorar seu desempenho ainda mais na dança, a gente precisa fazer o treinamento de força. Olha, e aí a gente vai... de chave ali, que você começa com uma coisa que atrai, que ela gosta, né? E vai seguindo. Você já estava nesse caminho, mano. Sim, tem que... sempre quis buscar essa parte da psicologia mesmo para entender esses processos. E aí... acredito que facilitou muita coisa no meu caminho. É muito interessante esse exemplo que a Amanda deu, porque às vezes a pessoa tem um sonho, tem um objetivo, alguma coisa, ela tem ali uma vontade, ela sabe um objetivo que ela quer alcançar, mas ela não consegue se mobilizar para alcançar aquele objetivo. E aí, isso que a Amanda falou que ela faz na prática, a gente explica muito bem com a ideia das metas. É muito importante que a pessoa, ainda que ela tenha um objetivo muito alto, que ela comece traçando metas de forma a dar o passo a passo para aquele objetivo que ela queira alcançar. Lembrando que toda meta que a gente vai colocar para alguém, ou toda meta que a gente queira cumprir, ela tem que ser uma meta alcançável.
jamais a gente pode pensar numa meta que é difícil da pessoa alcançar. Então, quando ela fala assim, vou começar aqui na dança, que eu sei que a pessoa gosta, para levá-la para um outro lugar, ela está fazendo isso. Faz um trabalho com a pessoa ali na dança, a pessoa gosta daquilo, aí vai para a academia ou para outra atividade, Isso, né, por Amanda? uma atividade que... Vai entregar mais, né? Isso. Exatamente. Que você coloque uma meta para a pessoa que não seja impossível para ela fazer, ou seja muito além do que ela dá conta de fazer. Né? Tem que ser assim mesmo. Na área de trabalho é assim também. Quem trabalha com vendas, por exemplo, e vai colocar meta para a equipe, não pode ser de forma alguma uma meta que não seja, por exemplo, mensurável, tem que ter um número. A pior coisa que um gestor pode fazer é falar com a sua equipe assim, ó, gente, vamos aumentar as vendas. Aumentar em quanto? Tem que ter um número para a gente perseguir aquele número. Uma coisa legal, metas têm que ser também tangíveis, ou seja, deu uma meta para a pessoa alcançar, a pessoa alcançou, tem que ter um retorno daquela meta. Não é só muito obrigado e aperto de mão, não. Então a meta tem que ser transformada em algo tangível. Material, na forma de um presente, pagamento, comissão, seja o que for. Uma recompensa, né? Recompensa, exatamente, tem que ter. E tem que ser atingível. Não adianta dar uma meta que a pessoa não consiga alcançar. Aliás, esse é um jeito até muito cruel de fazer as pessoas se desmotivarem. Que é quando é dada para a pessoa uma meta que ela não consegue alcançar. Aquilo acaba com a autoestima e a pessoa aí joga a motivação no chão. Então esse exemplo é muito legal. Voltando para a área de vocês, da psicologia, a motivação tem relação com necessidades, estímulos, entusiasmos, desafios? Claro que tem. Vamos pensar em necessidades, por exemplo. Existe uma teoria motivacional e que é a mãe de todas as outras, eu falo que era a mãe de todas as outras porque quem pensou nessa teoria, que é um sujeito chamado Abraham Maslow, ele trouxe provavelmente ele estudou Schopenhauer, estudou psicanálise e de alguma forma ele percebeu e conseguiu traduzir muito bem como que a falta é o que faz as pessoas se moverem. Só que ele disse o seguinte, não é a falta de qualquer coisa. Nós temos necessidades que são mais específicas. E essas necessidades elas vão graduando de nível à medida que a gente supre uma necessidade, a gente busca outra. Então, por exemplo, a primeira necessidade que a gente tem são necessidades fisiológicas. A gente pode ter motivação pelo que for, mas quando a gente tem uma necessidade fisiológica, ela fala mais alto. Comer, dormir, sexo e tantas outras necessidades fisiológicas que a gente tem. Então, por exemplo, vamos imaginar que a Amanda jogou na Mega Sena hoje, a Mega Sena está acumulada, ganhou. Opa! Aí, segunda-feira, ela não vai trabalhar. Eu acredito que até a Amanda vai trabalhar. Sim. Ela é daquelas que ganha na Mega Sena e vai trabalhar, com certeza. Mas aí, no caminho para o trabalho dela, imagino que ela vai trabalhar, ela resolve passar lá na caixa para tirar o prêmio dela. E no meio do caminho tem uma dor de barriga, Amanda. Não tem jeito, gente. Mediante uma necessidade fisiológica, a nossa motivação é atender a nossa necessidade fisiológica. Você pode ganhar o seu prêmio da Mega Sena, que se der dor de barriga no caminho, você vai ter que procurar um banheiro. Num outro nível está a necessidade de segurança. Você pode estar num ambiente tranquilo, mas se ouvir um barulho na sua casa, no meio da noite, ou sua segurança foi ameaçada, sua motivação se volta para aquilo. Nós temos necessidades também de estar com outras pessoas. São as necessidades de estima, estar com outras pessoas, ter vida social, de certa forma, conviver com os outros é uma necessidade importante. Temos uma necessidade que chama de poder ou de status. Então, muitas pessoas que, por exemplo, na vida profissional, têm muita ambição de promoção, têm muita ambição de um crescimento, elas têm ali um nível de necessidade, essa necessidade de status, de poder que é maior. E tem pessoas que têm um outro tipo de necessidade, que é uma necessidade de autorrealização. Ela não está ali na promoção, na carreira, no dinheiro, em aspectos muito pontuais da vida. Ela tem necessidades de realizações maiores. Então ela consegue, às vezes, exprimir os seus sentimentos numa arte, exprimir seus sentimentos em algo que ela escreva. E a motivação dela está naquilo ali. É legal que, assim, então, tem muito a ver com necessidade, com entusiasmo, sim, o que você perguntou. E ela é única de cada um. Né? Cada um tem aquilo que faz com que a pessoa seja movida. Né? Agora, levantar uma questão aqui com vocês. Eu estou batendo papo, não estou fazendo pergunta, a gente está conversando. A motivação, é difícil manter a motivação de uma pessoa assim, de uma forma linear, né? Aí, para você que está ouvindo aí, o que é linear? Imagina uma estrada, como se fosse uma reta, e uma estrada cheia de curva. E você vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. É mais ou menos isso. Assim, não dá para você manter uma linearidade na motivação, ou tem? Não tem. Não tem por quê? Porque o que nos gera prazer e satisfação, eu vou pegar um pouquinho do olhar da neuropsicologia, é um conjunto, é um sistema que a gente tem, neurológico,
e que é baseado em hormônios que são liberados. Então, o nosso prazer, quando a gente tem a satisfação com alguma coisa, é dado por um hormônio que é liberado, né? A gente chama de dopamina esse hormônio. Ah, tá. Certo? Agora, se você satura a liberação desse hormônio, aquilo que liberou o hormônio aquela primeira vez, naquele momento, demora um prazo para liberar de novo. Então a gente satura, a pessoa satura daquilo até buscar uma outra coisa que é motiva. Por isso é importante para o desenvolvimento da gente. Porque você não pode ficar na mesma linearidade, como você falou, a vida toda. O que nos faz querer coisas diferentes é exatamente esse sistema que interage com a gente, de forma que eu atingi aquele objetivo, tive prazer, estou satisfeito, agora eu quero algo mais, quero algo diferente. Isso serve para o bem e para o mal, né? Motivação para o bem e para o mal, né? Mas é o que nos incentiva cada vez querermos mais, né? E tem uma explicação neurológica para isso, né? Eu aprendi esse negócio da dopamina contigo, no dia que você estava falando sobre rede social com os meninos, aí eu falei, eu aprendi contigo, e depois eu vi eu esqueci o nome. Esse é o detalhe da rede social, Ricardo, inclusive. Porque a pessoa vê, quando muda de vídeo, já vai para uma coisa diferente, engana o cérebro dando a ideia de que o que a pessoa está vendo é uma motivação nova, é uma coisa diferente. Então faz a pessoa ficar presa por horas e horas naquilo ali. Extremamente intencional. Né? É intencional isso, claro. Tem uma série, agora esqueci o nome, tem uma série da Netflix que ela fala sobre isso. Sobre como que as grandes empresas, Google, etc., elas tratam esses dados para prender a pessoa. Esqueci o nome da série, ela é sensacional. Sim, aí fala muito sobre isso aí que você falou. Agora, essa questão de assim, não manter uma constância, um exemplo, Rodrigo. A Amanda também, fica à vontade. Uma empresa, você tem uma equipe. E aí, assim, você tem uma certa rotina, né, das suas atividades. Como é que a gente pode fazer para manter, assim, a equipe motivada de uma forma que elas tenham uma alta performance, assim, o máximo de dias possível, o máximo de meses possível? Antes da Amanda falar, eu só vou pontuar a questão, entra a palavra aí, recompensa. A recompensa é fundamental para a manutenção dessa motivação. Tá. Ela tem um papel importante. Entendi. Então, por exemplo, hoje, pegando o exemplo que você falou, a gente sabe que a remuneração variável é uma grande fonte de motivação para quem trabalha e precisa de tipos de trabalho que precisam o tempo todo entregar resultados diferentes, mudar de posição, permanecer motivado, uma equipe de alta performance. A recompensa é fundamental. No esporte, eu acredito que isso aconteça também. À medida que a pessoa vai tendo ganhos, acho que vai fidelizando. É por aí, Amanda, mais ou menos? Voltando só na questão da linearidade, né? Motivação não é um negócio linear mesmo, porque tem dias que você não acorda motivado, igual tem a pirâmide que o Rodrigo falou, das necessidades fisiológicas. E se você não tiver dormido bem, e se você tiver com fome, então, assim, a motivação não vai se manter lá em cima, como em outros lugares, né? E aí, sobre a questão dessa questão do treino mesmo, de como a pessoa vai manter-se motivada. Então, assim, quando as meninas estão desanimadas, né, para treinar, eu falo assim, pelo menos você vê e a gente vai fazer uma estratégia aqui diferente, vai pegar um pouquinho mais leve, porque envolve todo um contexto para ter a motivação. E a gente realmente não está motivado todos os dias. E aí, para manter essa pessoa contínua ali naquele processo de atividade física, a gente muda a estratégia no dia, igual o Rodrigo falou da recompensa, é uma forma de recompensar a pessoa por ter ido. Ela já deu o primeiro passo, né? Você já veio, a gente já faz um treino diferente, faz uma estratégia diferente para te premiar, porque você veio mesmo sem motivação, né? Agora, Amanda, em relação à parte, né, física, esse tipo de coisa, um exemplo. Deixa eu falar besteira, Rodrigo. Me corrija ao vivo, não tem problema nenhum. A motivação tem a ver com que a gente está animado, está alegre, né? Está com vontade de fazer as coisas. Mas, por exemplo, a parte de exercício. Quando você, que nem você falou no início, você consegue mudar, a gente tem que mudar a mentalidade, né? Sim. Quando você consegue mostrar para a pessoa que ela tem que mudar a mentalidade dela para ela mudar, para ela melhorar fisicamente, por exemplo, para ficar mais saudável, quando a pessoa atinge vamos falar assim, essa maturidade, ela entendeu que ela precisa fazer aquilo ali para melhorar na parte de saúde. Então ela subiu um degrauzinho, né? Aí depois, ela já sabe que ela tem que fazer aquilo ali.
E tem muita gente que, quando chega nesse degrau a mais, mesmo ela não estando com vontade, mas ela sabe que tem que fazer, ela faz. Sim. Isso se encaixaria em motivação ou não, Rodrigo? Encaixa perfeitamente. Se encaixaria em motivação. Encaixaria em motivação, sim. Aí eu vou jogar uma pimentinha na mesa. Quando você consegue mudar, virar essa chave na pessoa e mudar a mentalidade da pessoa, ela subiu esse degrau, nesse patamar aí, a gente não consegue alcançar uma linearidade, você já fez a pessoa mudar a mentalidade, independente se ela está com vontade ou não, ela sabe o que ela tem que fazer e ela faz. O que vocês acham sobre isso? Ricardo, tem uma das coisas que nos movem, a ficarmos motivados com algo, é a comparação que a gente faz com situações diversas. Então, por exemplo, uma ação para motivar. Se você tem uma equipe de trabalho e tem um grupo motivado, e esse grupo não tem uma recompensa melhor que outro grupo, dentro do mesmo lugar, que está trabalhando também... Tipo projetos, né? A tendência daquele grupo mais motivado, ao ver que não é recompensado, diminuir o seu esforço. Isso é uma teoria da equidade. As pessoas se comparam. Quando você dá esse exemplo, eu recorri na hora a essa teoria para pensar que quando a gente se compara, a pessoa também traça internamente metas para ela de onde ela quer chegar. Então, às vezes, subir para um outro patamar, que seria o motivo da pessoa parar, entrar numa linearidade, é o contrário. Às vezes é uma motivação para ele sentir que ele pode avançar mais, como um retorno ali do que ele está fazendo, do que ele está tendo. Né? Então, por exemplo, se a pessoa tem um ideal, se espelha em alguém, está olhando para um lugar que ele quer chegar, isso é um fator de motivação para ele também, nessa comparação que ele faz. Talvez isso ajude a pessoa a não estabilizar e não ficar ali parado, né? Entendi. Na questão do exercício físico, do treino, né? A gente pode colocar exemplos de alta performance. Por exemplo, numa arte marcial, tem faixas. Então, você está na branca, você não vai ficar ali. Você vai querer marrom, você vai querer até chegar na faixa preta. E aí vai entrar outros níveis depois. Igual na atividade física e no exercício físico. O Rodrigo vai chegar lá para treinar amanhã e ele vai fazer 15 repetições. Mas eu percebo que ele consegue fazer mais. Ele não vai parar em 15. Senão ele vai ficar só condicionado nessa linearidade. Então, com esse treinamento, a gente vai pular de nível. Vamos fazer exercícios mais complexos. A gente vai sempre estar buscando um outro nível ali. Sempre um outro desafio. Tá explicado, Ricardo, porque eu saio de lá com o corpo doendo. O Rodrigo tá top? Tá top. Ninguém tá ouvindo, tô falando aqui só uma vez. Tá top, tá malhando mesmo? Tá constante. Esse é um ponto muito importante. Não, mas o Rodrigo, eu ouvi uma vez aqui, aí eu não vai lembrar quem que é, que eu não lembro. Não sei se foi um médico, fisioterapeuta. Não, foi o... acho que esse é o nome dele. Um rapaz aqui, professor. Um personal. E aí ele falou um negócio que eu fui pra casa pensando, falei assim, caramba. Ele falou assim, olha, você que não cuida da... Né? Eu não, né? Mas eu tava no bolo. Você tá falando com os ouvintes, você que não cuida da sua saúde agora, você não investe na sua saúde, na academia e tal, etc. Quando você ficar mais velho, você vai ter que investir em médico, em fisioterapia. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, o cara tem razão mesmo, cara. Hoje a gente tá com preguiça, mas daqui a, sei lá, 30, 40 anos, vai estar pior, não estou conseguindo andar direito, todo travado. Isso faz a gente pensar. Aí fica a pergunta, em qual você quer investir, né? Quer investir na sua saúde física, na boa saúde hoje, ou quer protelar isso aí para depois investir em tratamentos lá na frente? E porque aí em algum momento vai. Aí que entra a questão dos pequenos ganhos. Porque a gente sabe que falar com a pessoa isso, falar, olha, onde você quer investir? Agora você vai gastar mais, né, no sentido de energia, para fazer, ou lá na frente, lá na vida. O problema é que essa recompensa lá na frente, que a gente vai ter, a gente não vê agora. Sim. Por isso que é muito importante, ao traçar essas metas, pensar nos ganhos de curto prazo. Quando a Amanda deu o exemplo das faixas, se alguém for lutar para falar assim, um dia você vai ser faixa preta, não sei quando, como, por quê, simplesmente treine, seria muito mais difícil motivar os lutadores do que eles sabendo que da branca vai para amarela, porque tem um prazo de mais curto prazo. Verdade. Isso, você dividir esses objetivos, aquilo que a gente estava falando no começo, é fundamental para a motivação.
Entendi. Teve uma vez que você veio aqui, você falou um pouco disso, da gente dividir Traçar pra esse poder esse planejamento, ser possível né? realizar, né? Exatamente. Agora, peraí, não vai perguntar não, tô eu conversando quero. primeiro. Estão batendo papo, esquece essas perguntas aí. Nós estamos em casa aqui, não tem ninguém ouvindo a gente não, só Médio Piracicaba inteiro. A gente falou de trabalho, falou de esporte. Agora, Rodrigo, aí Amanda contribui, claro, e o Ian também. A gente está batendo papo. O pessoal que está ouvindo a gente, como, um exemplo, uma dona de casa, que cuida da casa, porque isso eu aprendi com o tempo também, tá? Agora eu tenho essa maturidade, antes eu não tinha não. Eu achava que a mulher que ficava em casa não fazia nada, mas hoje eu sei que não é assim. Olha, a pessoa que fica em casa, às vezes o próprio marido trata mal, a sociedade de forma geral, olha a pessoa que trabalha em casa e vê como se estivesse trabalhando. Mas vai ficar uma semana cuidando da casa, eu vou falar pra você, tem hora que é melhor você trabalhar na rua que trabalhar em casa, porque não é mole não. Como que fazer uma dona de casa assim, se motivar a fazer? Porque, aí eu vou falar, né, vou dar uma palavra aqui. A mulher que é o pilar da casa, não é o homem não, tá? O homem traz provisão e tal, mas assim, quando uma família, a casa que não tem uma mulher que é o pilar da casa, que toma conta da família, a casa fica toda desestruturada, né? E como que essa pessoa pode se motivar? Tem uma automotivação? Ela pode buscar isso em algum lugar? Você está vindo com desafio, né, Não, Ricardo? hoje eu tô, Desafio, hoje eu tô filosófico. Tá demais. Acho que eu tô com fome. Então, eu vou começar uma discussão, mas ela não se esgota, acho que a gente pode realmente rodar Não, para conversar aí. ideia. Primeiro, que ninguém vai conseguir ser motivado a fazer algo que não está muito interessado em fazer, não é? Boa, gostei. Então, se ela está ali, porque ela é obrigada a estar naquela condição, naquele momento, né, naquele momento da vida e tudo, vai ser muito mais difícil para ela ficar motivada. E aí isso vale para ela e vale para a mulher também que está no mercado e está trabalhando e tudo. Uhum. Né? A gente está num emprego que a gente não gosta, a gente está num lugar que a gente não se sente bem-vindo, a gente não gosta também. Né? É mais difícil ser motivado. Então, partindo do pressuposto que seja uma escolha dela de estar ali, é importante que seja identificado qual necessidade que ela vai suprir ali. Por exemplo, qual que seria um jeito legal de valorizar o trabalho que é feito, que ela faz em casa? Então, por exemplo, o reconhecimento da família por ela e pelo que ela faz é uma coisa legal, não é? A própria satisfação pessoal dela ver a família ali, pode imaginar alguém que cozinhe, a pessoa comendo um prato que você fez, né? Eu não sei cozinhar, queria muito saber, sabe, Amanda? Eu não sei cozinhar, não. Mas eu imagino a satisfação que não deve ser você fazer uma comida, colocar ali para alguém e a pessoa comer com satisfação aquela comida que você fez, por exemplo, né? Então eu vejo assim, essa pode ser uma necessidade, mas a necessidade dela pode ser outra. Por exemplo, ela pode ter uma necessidade de realização, entendendo que ao fazer isso ela está mais próxima dos filhos e vendo os filhos crescerem. Ela está conseguindo ainda ser muito sábia de pensar a longo prazo, abrir mão de alguma coisa na vida para estar ali, para acompanhar os filhos naquele momento. Né? Mas o importante, o problema é que muitas vezes a sociedade tem um discurso pronto que impede algumas pessoas de realizarem seus próprios sonhos. Sim, né? claro. Essa mulher, por exemplo, ela pode ter feito uma opção de abrir mão de uma carreira para estar ali, Sim. tá Ou vendo então os filhos dela crescerem, provisoriamente. exatamente, ou provisoriamente. E é uma opção muito nobre. Exatamente. Fala assim, olha, às vezes exatamente. abandona uma carreira e fala assim, eu vou cuidar dos Exatamente. meus filhos. Exatamente. Pô, isso é fantástico. Exatamente. Então, E aí então, depois ter se essa estressem, percepção. né? E ela volta pro mercado, é a escolha dela. É uma escolha dela, exatamente. Exatamente. Ou também, gente, quem às vezes tem que abrir mão de estar com a família em casa para prover, porque está no mercado, Verdade. provendo a família, né? Então, assim, tem que encontrar ganhos naquilo que está fazendo para ver que realmente vale a pena. É o que eu falo, motivação sem recompensa é uma coisa muito difícil de ser mantida. A recompensa, você está falando de recompensa, eu lembrei aqui, vê se tem alguma coisa a ver, Rodrigo. Até falei para Ione ler, e Ione está começando a ler o livro, Aquele Poder de um Hábito. Sim. Eu comecei eu aprendi, entendi o que era hábito quando eu li o livro. E ele fala muito de recompensa. Que o cérebro ele vai passando de degrau em degrau, quando ele vai ganhando recompensa, ele se sente feliz, aí você grava e vai. Tem a ver também, não tem? Tem tudo a ver, né? O hábito, a gente insistir um pouco naquilo que a gente tem dificuldade, faz a gente gerar um comportamento de recompensa a curto prazo, para a gente tender a querer repetir aquela ação mais vezes. Então, assim, pensando no hábito como algo positivo, a gente pode pensar nesse sentido. Não aquele hábito negativo da acomodação, de ficar né, no mesmo lugar e não conseguir se mover, que aí é o oposto da motivação. Né? A pessoa que não consegue sair do lugar.
E eu, Amanda, assim, eu posso criar uma recompensa para mim, em questão da parte física. Ou eu tenho que buscar um profissional, buscar em algum lugar, ou eu mesmo posso traçar uma recompensa para mim. Um exemplo, bobeira, uma recompensa boa. Vou fazer o exercício hoje, na que eu acabar, vou comer uma barra de chocolate. Posso? Não. Então, Não valida não, mãe. poder pode, mas aí você vai entender quais são os seus objetivos, o porquê que você está fazendo. Se você está fazendo para gasto calórico, e aí comer a barra de chocolate, infelizmente a conta não vai fechar. Mas você pode usar um exemplo de motivação. Amanhã eu vou correr 1 quilômetro a mais. Eu vou estar com essa disposição e eu vou conseguir correr 1 quilômetro a mais. Isso é muito satisfatório. Você conseguir se superar. Então, é um estímulo motivacional. Nossa, hoje eu corri 5, amanhã eu vou correr 6. Então, assim, isso é uma forma de incremento, né, na questão da motivação para poder fazer o exercício físico. Ou tem muita gente, né, tem a questão da comparação, né, dentro da academia mesmo ou na rua. Fala, fulano tá pegando 500 quilos. Tipo eu, né? Um braço forte igual o meu. Olha lá, tá pegando 20 quilos do bíceps no braço. E aí, você vai olhar para ele e fala assim, eu consigo pegar 25. Aí é um fato, assim, motivacional para você ir lá e falar assim, eu vou apanhar essa pessoa, eu vou passar essa pessoa também. Ela pegou pesado, hein, Rodrigo? Falou 20 quilos. Eu tava pensando aqui pegar 1,5. Eu já tava achando forte demais pra mim, 20 quilos. É pesado, não. Exagerei no peso. Não, tô brincando, mas tem gente que meu braço é com uma vassoura. Lá na academia, às vezes ela pega um pezinho pra colocar lá pra eu fazer, eu tô começando, né? Aí eu olho e falo, não, esse peso é muito leve, olha lá, o outro cara tá carregando aquele. Ela vai colocar só isso pra mim, vai ser moleza. Nossa, quando começa. Aí que você vê o que é ser profissional, ela sabe, né? Tanto que tem que colocar. Exatamente, para não atrapalhar a motivação. Se ela aumentar o peso ali do que eu vou sentir que eu vou dar conta, rapidinho eu desanimo, né? Desanimo, não dou conta, não vai ser possível para mim. Por isso é importante também o poder da palavra para motivar os outros. Porque as pessoas que tendem a criticar, a minimizar o que o outro está fazendo, isso é legal. Sim, essa é uma força muito grande para tirar a motivação do outro, para fazer o outro não acreditar em si mesmo. E essa crença em si mesmo, nas suas possibilidades, ela é fundamental para a motivação. A gente tem visto no ensino superior, a Ione falou aquela hora, eu dou aula lá na Docton, a gente tem visto um perfil diferente de estudantes chegando para fazer psicologia. São pessoas mais velhas, mais experientes da vida, pessoas que às vezes já aposentaram de uma carreira, eles desempenharam a vida toda o trabalho numa carreira, aposentaram e agora estão buscando se motivar com o estudo, fazer um ensino superior com um olhar diferente para a vida. Diferente da motivação daquele jovem que quer chegar rapidamente no mercado de trabalho, quer exercer uma profissão, quer fazer da profissão meio de vida. Não. Eles buscam a psicologia, às vezes, assim, como uma forma de entendimento de suas questões existenciais, uma questão de perspectiva de vida. E atuar também, né? Porque a psicologia é uma profissão que não tem idade para você atuar. Sem né? dúvida. Mas trazem essa motivação diferente. Entender a motivação de cada aluno quando chega é muito legal para a gente ver como que há essa construção. Um olhar muito diferente, né? É um olhar muito diferente, sem dúvida. Por falar em olhar diferente, e Ricardo não queria que eu falasse, mas eu vou falar. Não, pode perguntar. A gente falou dessa tal de teoria de Maslow. Isso. E aí a gente falou sobre necessidades. Isso. E fala-se também sobre uma teoria de processos, que fala processos de motivação, que seria o como, e teorias de conteúdo de motivação, que fala sobre o quê. Eu queria que vocês discorressem sobre isso. Processos de motivação, o como, e processos de na parte da razão, o quê. Como que é a linha de vocês aí? O que você está perguntando, assim, quando a gente fala de teoria de conteúdo, são teorias que falam de como a motivação vem de dentro da pessoa para fora e pode ou não ser estimulada. Então, por exemplo, quando você falou da teoria de conteúdo de Maslow, é porque as pessoas têm as necessidades e a necessidade me move a alcançar aquilo. Sim. Por que o homem foi à lua? Um dia lá atrás alguém olhou para a lua e falou assim, Queria eu não tenho a lua em mim, eu quero a lua. Né? A lua está lá, eu estou aqui, eu quero a lua. Né? E aí a humanidade foi traçando o caminho para aquilo. Isso é teoria de conteúdo, é aquele processo que faz a pessoa mudar. As teorias de processo, elas falam de como a motivação pode ser aplicada. Então, quando a gente fala da comparação,
orientar a pessoa a ter um ideal, a ter um ídolo, alguém que siga, é uma forma de você incentivar um processo para que a pessoa mude e aí ela queira, né, fazer diferença ali e ela acabe se motivando. Agora, existem algumas teorias que estão no meio, nem é processo, nem é conteúdo. Por exemplo, tem uma que fala que a gente motiva as pessoas criando estados psicológicos críticos nas pessoas. Como assim? Por exemplo, você precisa mostrar de alguma forma, falar para a pessoa que aquilo que ela vai fazer algum sentido para ela. Então vamos imaginar alguém que trabalhe com um serviço muito chato, um serviço que assim, a pessoa não veja o que ela está produzindo, o que ela está fazendo, ela não veja o resultado daquilo. Então a empresa, o líder, trabalhar com ela, o que aquele trabalho vai promover de mudança para quem adquirir aquele serviço. Imagina, por exemplo, quem trabalha numa produção, num laboratório de medicamentos, separando comprimido o dia inteiro. Separar comprimido não faz sentido, é uma tarefa rotineira. Mas aquele comprimido pode salvar a vida de alguém. Nossa, isso é muito importante. Levantar o peso lá na academia é duro, é difícil. Ficar andando numa esteira que não sai do lugar é difícil. Mas quando a Amanda fala, olha, você vai pesar, você vai ver a diferença. Não é, Amanda? Exatamente. Esse incentivo é importante ou não é? Sim, muito importante. O Rodrigo, como ele está no início, né, eu perguntei, e a disposição melhorou, como é que tá? Então, assim, a gente pegou uma coisa que é ruim, que é fazer o exercício, o esforço, e levar para a questão do benefício que ele já teve, mesmo já começou estando... a sentir melhor, Rodrigo? E isso é criar estado psicológico crítico, porque eu não tinha pensado nisso. Aí, às vezes ela pergunta assim, e aí, como é que tá o sono? Mudou a forma de dormir? Sim. Opa, ativou em mim uma atenção para o meu sono. Ainda que não tivesse melhorado, vou olhar agora como é que vai ser. Opa, não é que está melhorando o sono? Aí, como é que tá isso? Como é que tá a alimentação? Tá tomando mais cuidado? Porque agora, fazendo atividade, vou ficar mais preocupado com isso. Sim. Então, Mexe despertar com os tudo. estados psicológicos críticos nas pessoas faz a motivação acontecer também. Isso é importante no trabalho, em casa. Aquela dona de casa que você deu o exemplo. A importância dos membros familiares elogiarem o trabalho dela, ao perceberem que a casa está limpa, está organizada, mostrar a importância. Como é bom chegar aqui e ver a casa limpa desse jeito. Estou trabalhando, estou vindo, encontro aqui a minha cama arrumada, um lugar legal na casa, né, a oportunidade de estar com você. É muito importante esse feedback, esse elogio. Isso é gerar estado psicológico crítico no outro. Então, ainda que não se fale em motivar o outro, e também tem umas coisas na psicologia, né, que, por favor, a gente não pode falar que motiva o outro, mas a gente vai criar um estado psicológico crítico do outro, entendeu? A lógica é essa. Sim. A psicologia da coisa é essa daí. Essa questão da motivação é muito interessante, né? Quando eu falei com vocês, eu estava muito com essa crise existencial. Porque assim, poxa, eu vou falar com eles, fala que a motivação vem de dentro, mas cara, então quer dizer que o ambiente não influencia em nada, gente. O negócio não estava me encaixando, sabe? Assim, como é que pode? Vem de dentro, mas o cara reage ao que está acontecendo de fora, como é que não vem de fora também? Né? E é muito interessante. E, Rodrigo, para os jovens que estão ouvindo a gente, assim, quem está fazendo Enem, aqueles jovens que ficam hoje muito tristes, estão meio assim, não sabem, não enxergam o futuro, alguma coisa. Como é que eles podem desenvolver uma técnica de criar uma recompensa para que eles se automotivem, né? Porque, falando isso, veio outra coisa na minha cabeça que você falou. Achei sensacional o que você falou. Mais uma coisa que você fala, né, Rodrigo? Não fica elogiando muito. O poder da palavra é muito forte, né? Porque... Que foi, inclusive, a coluna de hoje, né? A primeira coluna. Exatamente. E quando a gente pode lançar uma palavra de bênção ou uma palavra uma palavra maldita para a pessoa. Sim. E pode, igual a gente está com o microfone aqui, eu posso falar uma coisa que uma pessoa que está ouvindo agora pode ficar mal dentro de casa e eu posso estragar o dia daquela pessoa. Né? E assim, a gente hoje tem que tomar muito... Estou batendo papo, tá, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com isso hoje, porque na internet tem demais, né? Sim. Tem gente que, assim, que dominam, tem o dom da palavra, dominam a palavra, aí começa a falar uma coisa tipo assim, tem que acordar às 5 horas da manhã para tomar banho gelado, porque senão você não vai ser uma pessoa que vai se desenvolver, ter alta performance, né? Não, e um monte de coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Por causa das referências que você falou. Porque a gente toma uma referência dessa, aí o cara fala lá, não, você não ganha R$1.000 por dia porque você é preguiçoso. Aí você fica assim, caramba, eu trabalho o dia inteiro, o que eu vou fazer?
Aí assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de referência, né? Porque senão a gente fica perdido, fica jogado ao léu. É igual, por exemplo, na área da Amanda, antes dela virar psicóloga, né? Na área atual, na área de condicionamento físico. Sim. Aí você promete, por exemplo, algo como o Ricardo comentou aqui, aí a pessoa tem problema cardíaco. Uhum. Então, assim, não, vou fazer porque aquela pessoa é referência e mandou fazer, eu vou fazer. Uhum. Então, o condicionamento e a própria pré-condição da pessoa que vai realizar algo, conta ou não conta, Amanda? Não, isso conta muito, né? Porque, assim, até o trabalho individualizado ele é interessante por causa desse sentido. A gente vai ver as condições da pessoa para indicar para ela as metas mensuráveis, nas metas alcançáveis, né? E assim, você, de forma geral, você não emagrece porque você é preguiçoso e não faz. Não é, a gente não pode generalizar isso tudo aí. Igual eu falei que eu comecei a estudar para exatamente entender os processos, né? Então, assim, a gente precisa ter essa cautela aí para identificar mesmo o que vai motivar um, o que vai motivar o outro. Eu sempre gosto de conversar com a pessoa, saber como que é a rotina dela, o que ela faz. Até eu pergunto até assim, qual que é a sua postura principal no dia? Para eu entender, assim, essa pessoa, seria interessante ela movimentar mais em pé, para eu tirar dessa inércia que ela já fica o dia inteiro. Entendeu? Aí a gente precisa mesmo ter essa identificação para não frustrar a pessoa achando que vai motivar e vai só frustrar e aí acabar atrapalhando os planos dela. Amanda, né? você me contou uma situação de uma vez, uma aluna que você teve, que ela procurou, se eu não me engano, não estou lembrando desse jeito, que ela te procurou, acho que ela tinha tido filho recentemente, aí te procurou por uma coisa muito específica e hoje, né? Sim, o patamar que ela tá. Eu estava contando para o Rodrigo essa história, né, de uma aluna minha, hoje ela não é mais aluna minha, começou para fazer uma recuperação do pós-parto, né, que eu trabalho com uma técnica para melhorar a questão da região abdominal para voltar à vida ao normal, né, porque o processo da gestação tem seus percalços ali, né, que a gente precisa trabalhar depois. E aí, toda vez que ela lembra, ela mandando mensagem de gratidão, falando que se não fosse pelo meu trabalho, pela minha dedicação e motivação, ela não teria tá fazendo o que está fazendo hoje, porque hoje ela faz crossfit como ninguém, apaixonada pela modalidade. Aí, Rodrigão, nossa meta em crossfit. Vamos chegar lá no final do ano, hein? Uma coisa que o Rodrigo falou que eu queria comentar aqui, a gente, na questão de procurar o curso, né? Uma das questões também é porque eu já estava me sentindo desmotivada, né? Falei assim, eu preciso de algo que me joga para cima aí. Estudar psicologia me colocar em salas que tem pessoas de vários níveis, assim. Tem adolescente não, né? Tem jovens e tem mais velhos ali que eu vou compartilhar experiências e vai me fazer motivar. Eu olho para as meninas lá que são mães e falo, como é que você tá dando conta de estar aqui na faculdade estudando? Aí eu fico assim muito mais motivada, né? E olha só, a gente tá falando de motivação, o Rodrigo tem um negócio que me deixa muito motivado, sabe? Porque é falar dos nossos patrocinadores. E dá uma motivação, você é fantástico. O podcast do caramba tem um oferecimento do Cicobi Credmap, da Visão Contabilidade, da Ótica Novo Mundo, do Boxe Mineiro Franquia, da Med Center, do Vai Mob, da Garbo Barbearia, da OAB de João Monlevade, da Patrícia Linhares Podóloga, da Pro Saúde de João Monlevade, da Taqui Comunicação, da Casa de Bolos, do Estúdio Âncora Creative e agora, muito bem-vindos, o restaurante Buffalo Bill, a Clínica Veterinária São Vicente e a Biju Mania. Eu adoro falar deles que eu fico super motivado. É bom demais. Eu ia fazer uma pergunta, só que eu esqueci. Então deixa eu aproveitar. Então fala. Amanda, na área de atividade física. Sim. O seu aluno, o profissional que procura o seu serviço profissional, a relação de motivação e alta performance. Comenta um pouquinho aí sobre quem busca alta performance, Posso? é automotivado, ele tem alguma coisa diferente aí que ressalta nisso tudo? Posso dar um pitaco aí? A gente tá batendo papo.
Né? Cadê, Ela gente? deixou, Rodrigo, ela deixou. Deixa eu te perguntar, um exemplo. Ela está falando de alta performance. Hoje está muito na moda, né? Sim, sim. Falar de alta performance. Beleza. Agora sim, se a pessoa, sei lá, vamos pegar aqui um exemplo, quer ver? Um empresário. Ele chegou num patamar em que, assim, o negócio dele tá andando, tá fluindo, tá indo bem, a renda tá boa, não sei o que, tá. A gente pode se permitir entre aspas, querer estabilizar e tá bem? Ou a gente sempre tem que estar buscando alta performance, melhorar. O que vocês acham? Você fala nos negócios? Não, de tudo, de forma geral. O que vocês acham? Eu acho que a gente sempre tem que buscar estar melhorando em algum ponto, porque a gente não é perfeito. Então, assim, sempre algum ponto ali a gente precisa mexer. Vocês devem, por exemplo, em empresa, sempre vai ter alguma coisinha que vai estar puxando para trás. Então, eu acredito que não tem essa linearidade mesmo, até independente de qualquer coisa, no corpo, por exemplo. Tem uma fase da vida da gente que a gente está no alto nível ali. Eu falo na vida de uma pessoa comum, porque a atleta é outra história. Mas assim, a gente tem mês que a gente emagrece um pouquinho mais, tem outro que não. Então, assim, não tem essa questão. Eu não acho que sempre vai estar linear. Não vai chegar um ponto que, tô top. Não Isso é até mais. uma questão da como é que chama? Da pirâmide, né? Pirâmide de Maslow. No finalzinho dela ali, pouquíssimos conseguem chegar, mas mesmo assim eles vão estar buscando outros caminhos, né? Eu também penso dessa forma, que mesmo no finalzinho da pirâmide, ela gera uma inquietude. Aham, né? sim. Você deseja estar lá fechando o finalzinho da pirâmide, mas a inquietude vai te incomodar, porque você chegou lá, mas espera aí. A vida é complexa. Eu posso ter chegado em algum quesito. Sim, exatamente. Eu não acho que a gente chega em todo. Agora, quando a gente fala de alta performance, nós estamos falando de uma automotivação grande, né, Amanda? Porque Sim. assim, nós estamos falando de segundos que fazem muita diferença. Então, é diferente de uma pessoa que não é de alta performance, está indo em busca de um objetivo ali médio, quero um condicionamento, quero melhorar um pouco minha qualidade de vida, minha saúde, eu quero pensar a longo prazo. A pessoa que está atrás de alta performance, né, que busca isso, ela trabalha com segundos de diferença, então a disciplina é muito importante, né, minimizar erros, é um olhar diferente. Né, pessoas que, mesmo no ambiente de trabalho, pessoas que não podem, tem que trabalhar com alta performance em termos de resultado e tudo, são detalhes que fazem a diferença. Então tem que ter, acredito que sim, essa automotivação é muito importante, porque isso faz a diferença para quem é de alta performance. Agora, acontece na vida também que às vezes a pessoa entra numa linearidade, nós estamos falando muito disso hoje, achando interessante, Sim, num patamar em relação a algum aspecto da vida, mas não necessariamente em outro. Sim. Porque, por exemplo, né, quantas pessoas às vezes a gente sabe são bem-sucedidas profissionalmente, mas no amor são um fracasso. Né? Então, né? Verdade. Ou o contrário, né? Pessoas muito bem-sucedidas emocionalmente, do ponto de vista das relações, mas profissionalmente se sentem muito frustradas. Exato. Ou então consegue Né? falar com muita gente da porta da casa para fora, dentro de casa não consegue Exatamente. ser ouvido, ou não consegue nem Exatamente. ganhar respeito. Exatamente. Mas, O desafio é esse, assim, como de balancear um pouco essa motivação Aham. para aquilo que você faz tão bem fora, você fazer dentro também. Sim, né? um equilíbrio, Volta o né? equilíbrio disso. Que eu acho que nessa hora aí, mesmo que tenha ido pro topo, Sim. a gente não vai conseguir parar porque, peraí, eu preciso tratar mais um pedacinho aqui. A gente sempre vai ter que ir buscando. Não é que a gente está incompleto, mas a gente tem necessidade também de ir melhorando em várias áreas. Sim. Né? E desde muito pequeno, assim, a gente aprende a compartimentalizar muito as coisas. Tem que fazer isso, né? Os papéis muito ali definidos. Sim. E hoje o mundo está mostrando o contrário. Você chega no trabalho, não é mais um trabalho que você faz, é fazer aquilo especificamente. Sim. No seu trabalho você tem que ter uma dimensão do todo, um olhar para tudo, um olhar mais amplo. Então esse equilíbrio é importante, ter esse olhar mais amplo é muito importante. Eu me lembro assim, de ouvir exemplos, eu não cheguei a pegar, e antigamente o professor, por exemplo, tinha um tablado na sala que ele dava aula, ele só falava, tinha um funcionário que chamava Bedel, ele servia para recolher as perguntas dos alunos e acender o cigarro do professor. Meu Deus, O professor não conversava com o distanciamento. aluno. O professor não conversava com o aluno. Hoje, uma das coisas mais importantes do trabalho do professor é o relacionamento que ele estabelece com a turma e com os alunos que ele tem. Sim. Então, como que mudou essa dimensão do que as pessoas fazem hoje? Não dá para ter uma motivação
só para uma coisa. Buscar esse equilíbrio é fundamental, sem dúvida. É interessante a pergunta sobre alta performance e motivação. E de uma forma pessoal, eu não gosto de trabalhar com alta performance, porque eu entendo essa oscilação. E aí, igual eu estava comentando com o Rodrigo hoje também, a alta performance, o meu trabalho ele é voltado para a saúde. E na alta performance não entra a questão da saúde. Quantas pessoas estão em alta performance e depois você descobre uma doença dela porque esteve dessa pressão? Ou até sacrificam a saúde pela alta performance. Exatamente. Né? Importante falar. E aí, assim, é até um ponto que eu nem consigo falar direito porque eu não fixo nela, porque eu quero motivar as pessoas aqui. Um dia de cada vez, errou hoje, volta amanhã, para você continuar firme no seu processo. Porque pensando em alta performance, é bem complicada essa motivação. E são para grupos pequenos. E outra coisa que eu comentei com o Rodrigo também, é uma questão pessoal também, que eu sou muito competitiva. E aí quando eu vou para uma prova de corrida, que eu faço a corrida, eu não consigo ver nada na minha frente, só foco ali, porque eu tenho um alvo motivador, que é o pódio. Então, assim, a alta performance, em alguns sentidos, ela é importante, mas muitas vezes deteriora a saúde da gente também, né? Por causa da pressão que está envolvida ali. Mas tem um ponto importante aí, que é o foco motivador, que é muito interessante. E por que muitas pessoas se sentem desmotivadas? O que vocês acham que... Vocês devem conhecer muitas pessoas que falam assim, nossa, não tem motivação nenhuma, eu estou sem motivação. Nessas falas que vocês já ouviram, o que vocês podem comentar com o olhar de vocês? Essas pessoas normalmente falam que estão... E aí entra um outro, assim, quase que um assunto que dá um podcast inteiro, que é a importância de ter propósito na vida. Exato. Não é seja propósito assim, não estou falando só de metas específicas, que a gente ter metas assim a curto prazo, médio prazo é muito bom. Mas ter um propósito na vida, ou alguns propósitos, fazem a gente, né, se mover de uma forma mais ampla. Né? Propósito não é o objetivo de curto prazo, não é isso. Sim. Mas é dar sentido para aquilo que está fazendo na vida. Semana passada, atrasada, não lembro, eu até estava num programa da Rede Minas e a jornalista levou... eu vi, parabéns, tá, Rodrigão? Foi bacana, foi bacana. Demais. Levou uma mulher que faz doces. E qual que era a história dela? Ela fez enfermagem, abandonou a enfermagem e hoje ela faz doces. E ela, muito assim, buscando entender o propósito dela, aí no programa deu um insight, assim, a gente conversando, e ela chegou à conclusão que o propósito dela é cuidar. Ela cuidava por meio da enfermagem. Sim. Mas a enfermagem era uma profissão que não a motivava. Ela não se sentia motivada na enfermagem. E aí ela teve uma filha, teve que largar o trabalho dela de enfermagem para cuidar da filha. Mais uma vez a palavra cuidado na vida dela aí. Nossa, até ela descobrir os doces, o talento dela para fazer doces, ficou super motivada para fazer doces. E hoje ela cuida das pessoas, oferecendo os doces que ela faz. Ou seja, o propósito dela na vida continua, só que agora fazendo a mesma. Cuidar. Só que agora fazendo uma coisa que ela quer. Então, por isso é que assim, algumas pessoas, às vezes, elas estão desmotivadas porque elas não sabem qual que é o propósito dela. Ela não tem um propósito, a vida vive um dia após o outro. Aí é muito difícil motivar mesmo se você acorda para viver aquele dia. Não é? Não no sentido assim da liberdade de poder viver um dia de cada vez. Não é sobre isso. Mas é sobre ter propósito e dar sentido ao que você faz hoje, amanhã, com uma semana. Por exemplo, quando a gente tem uma viagem marcada, muda a perspectiva da nossa vida a partir do momento que a gente marca uma viagem lá na frente. A gente começa, né, para planejar, agir ali. Também já estou contando para esse dia 11. Pois é. Então, ter um propósito é importante para isso, para nos mover no presente. Ainda que o propósito fale de futuro, e ainda que a gente nunca alcance o propósito, mas ele é força motriz para fazer a gente se mover. Então, não é que todo mundo sem motivação não tem propósito, não é isso. Mas o propósito ele ajuda na motivação. Algumas pessoas sem motivação estão sem propósito mesmo. Ainda né? não identificaram, né? Claro, claro. É interessante a questão que o Rodrigo falou de propósito. Quando alguém vai treinar comigo que
eu vejo que ela não soube identificar qual que é o objetivo dela, eu vou e provoco. O que você quer? O que você busca? Porque para atividade física, exercício físico é para a vida toda. Então, assim, se a gente não tem esse propósito definido, a gente vai ter motivação, mas com um propósito fica muito mais fácil. E aí cabe entrar com um psicólogo mesmo para poder compreender isso. Eu acho muito importante essa questão, porque a pessoa fica sem sentido para fazer o que faz. E aí a questão do propósito aí para se manter motivada, ela é muito importante. Porque, igual o Rodrigo falou, como é que eu vou conseguir... Quais vão os seus processos para conseguir alcançar a faixa preta? Fica um pouco... vago, né? Vago. Então, assim, se eu tenho um propósito, por mais que eu não chegue nele, todo dia eu vou estar ali batalhando. É para isso que eu estou fazendo, é por isso que eu faço isso. Então, aí entra a questão também que a gente vai criar disciplina para poder fazer o que faz, que é a questão do propósito. Eu estou disciplinado porque eu tenho esse propósito. E aí, mesmo se não tiver motivação, você vai ter disciplina para fazer. E aí, Ione, pensando no que você perguntou, que a Amanda está falando agora, como que é diferente essa motivação para cada um e por que às vezes a pessoa está desmotivada? Foi uma pergunta bem provocativa, achei legal. A gente tem que voltar lá naquilo do começo, que cada um tem algo que motiva que é diferente do outro. Né? A gente não tem motivações iguais e tem que ter a mesma motivação do outro. Por exemplo, nós estamos falando de pessoas aqui que estão no convívio, na sociedade, estão trabalhando, estão vivendo. Mas pensa naquela pessoa que agora está nos ouvindo, que às vezes está deitado numa cama no hospital, por exemplo. Não é? Aí a pessoa fala, vou ficar desmotivado, como é que vai? Pensando na vida lá fora? Não. Traga para a sua realidade aquilo que é uma meta para você alcançar ali e ir te animando e criando essas metas para você ter ganhos. Por exemplo, hoje não consegui me alimentar bem, mas vou fazer o possível para amanhã tentar me alimentar melhor. Opa, minha febre hoje está alta, amanhã baixou um pouquinho. É um motivo para eu celebrar, né? Para a gente ir dando passos. Né? Assim, a pergunta do Ricardo, o jovem que está estudando, por exemplo, não pensa no tanto de matéria que você tem que estudar, mas pensa que hoje eu vou pegar biologia, vou separar 20 questões relacionadas ao conteúdo que eu tive, que eu tenho que ver, vou fazer aquelas 20. Né? Melhor fazer 20 que eu consiga trabalhar em cima delas, que pensando em 80, eu não toque nelas para fazer. Né? Dar um passo cada vez mesmo. Motivação tem muito a ver com isso. Exato. Né? Pequenos ganhos que a gente vai fazendo também. Agora, a gente está caminhando para o final do programa já. Passa muito rápido. Agora, o Rodrigo, você falou que ela é tua personal. Sim. E você é personal dela, porque ela fala numa mansidão. Ela fala numa tranquilidade, numa paz. É seu personal, não é? A gente aprende. Não, mas isso é dela. Lá no curso, na hora que ela procurou, falou assim, olha, quero fazer um projeto, ela trouxe isso. Isso é dela, e isso é muito importante, eu acho, no que ela faz também. Né? Eu estou buscando ser assim, ainda estou muito longe de chegar nesse patamar. Ô, gente, olha, a gente já está caminhando no final do programa, ainda tem que fazer sorteio aqui. Eu queria bater palma para os dois, ó. Nossa, gente, que podcast gostoso, leve, rico. Nossa, que bênção vocês estarem aqui hoje com a gente. Muito obrigado, tá? Foi sensacional. A gente que agradece, viu, Ricardo? Mais uma vez. Eu não sei se vocês gostaram tanto quanto eu, mas eu gostei pra caramba. O pessoal tá gostando aqui também. Você gostou, Ian? Também gostei muito, aprendi muita coisa. E ouvi falar, vindo de dois profissionais. Nossa, sensacional. E Amanda, de coração, eu não te conhecia, mas eu desejo que você seja bem sucedida nessa escolha da psicologia, ou ainda que não vá atuar como psicóloga, mas você vai ser infinitamente melhor na sua área como personal, entendendo todas essas nuances que você já está perpassando agora. Eu tenho certeza que suas entregas serão melhores ainda. E parabéns pela escolha. E Rodrigo, mais uma vez, imensamente feliz por você estar conosco, porque toda fala sua é com muita propriedade, com muita autoridade, porque é de um profissional que sempre está trazendo informações pontuais pra gente. Muito obrigada, tá? Ione, eu acredito que quando a intenção é boa, a coisa flui, né? E o Portal da Conversa tem sido um programa que tem feito muita diferença em nossa comunidade. Uma pessoa da nossa comunidade que passou a ouvir o Portal da Conversa, sem dúvida a vida dele vai melhorar. Porque vocês têm tido esse cuidado aí de trazer bons profissionais e sempre trazer um conteúdo que realmente faz a diferença para as pessoas. Se o propósito é bom, a coisa flui, né? Com certeza, Rodrigo. É bom que os propósitos estão alinhados, né? Lembrando que o Rodrigo ele é psicólogo, a gente sempre apresenta ele como psicólogo.
Mas o Rodrigo é empresário, o Rodrigo é palestrante, ele dá consultoria, ele tem uma empresa, a Espaço Crescer RH, né? Isso. Então o Rodrigo é top em tudo que é área. E sempre que você vem aqui, a gente aprende. Obrigado, tá, mano? Obrigado, tá, Rodrigo? Obrigado, Show de gente. bola. Gente, obrigada, Ione, obrigada, Ricardo, e principalmente obrigado, Rodrigo, aí pelo convite. Assim, é uma satisfação estar aqui do lado dele, né? Tá do lado dele. É uma honra, né? Aprendizado, né? né? Tá na faculdade e tá Sem exagero. na academia também, aqui do É lado. verdade, é verdade. Foi assim, uma honra mesmo receber o convite. O programa tem muito a contribuir, minha família com certeza está escutando lá na roça também. bom. E só sucesso. Garantiu meu Obrigadão, viu, desconto gente? no mês que vem. Opa! Olha aí, ó. A motivação. Tô brincando. A recompensa, a recompensa. Uma coisa Não, mais. tá bom. Obrigado, tá, mano. Obrigado, Eu que obrigado, agradeço. tá, Obrigado, Rodrigo. pessoal. Obrigada mesmo. Muito bom. Obrigado, Gente, ó, e gente. aí, você curtiu o podcast do caramba? Eu curti demais, tenho certeza que você curtiu. E o nosso programa já está chegando no finalzinho do programa. Hoje o programa foi sensacional, hein, Ione? Foi não? Nossa, eu tô saindo aqui com uma mala, com uma bagagem enorme, porque foi aprendizado atrás de aprendizado. Foi. Hoje o programa foi especial. O programa foi sensacional. E terminou com esse papo gostoso sobre motivação. Com certeza você aprendeu, a gente aprendeu. E você que está aí, ó, tá motivado para ganhar o prêmio de hoje. Daqui a pouco não, vamos fazer o sorteio agora. Vamos fazer o sorteio agora, Ione? Tá na hora, bora lá. É isso aí, ó. Então vamos fazer o sorteio agora. Deixa eu botar a trilha aqui de sorteio aqui para você. Não, não é essa trilha não. É outra, Ricardo. Aê! É a trilha. Beleza, vou botar uma outra trilha aqui para você que é mais legal. Ó, tá preparado? Seu coração tá preparado? Para ver quem... Hoje tem prêmio pra caramba pra você aqui, ó. Olha a trilha, Essa é mais legal. Põe pra eles ouvirem. Tô botando. Quem tem mais de 40 lembra dessa trilha, com certeza, do Silvio Santos. Olha, vamos fazer o sorteio. Vamos começar com o quê, Ione? Bolo. Com o bolo... O bolo o quê? Gostoso. O bolo gostoso da Casa de Bolo. Quem foi o Felizardo, ou a Felizarda que ganhou o bolo gostoso da Casa de Bolo? Olha, hoje nós estouramos aqui, batemos o recorde de mensagem no WhatsApp. Teve gente que mandou 300 mensagens. Show de bola, muito obrigado pela sua participação. E olha, quem ganhou o bolo gostoso da Casa de Bolo, eu só vou falar se você em casa, onde você estiver, no carro, na rua, você tem que gritar. Você tem que pular, sacudir seus filhos, a sua Dona Maria, grita dentro do carro, buzina. Hoje você vai ganhar um presentaço do Portal da Conversa. Claudinei Ferreira! Aê! Parabéns! Final do telefone 2428. Ganhou o bolo da Casa de Bolos. Vamos ver agora quem ganhou o corte de cabelo da Garbo. Vamos ouvir? Vamos ver. Quem ganhou o corte de cabelo da Garbo masculino foi o Davi Rodrigues! Aê, Davi! 5474 é o final do seu telefone. Pode pular, pula aí, meu filho. Você ganhou um corte na barbearia Garbo, cara. Você vai ficar top. Você vai ficar bonitão. Ó, quem foi sorteado, cadê a música? Toca a música, Ricardo. É aqui, toca lá. Isso, vamos lá. Roda o peão da casa própria. Quem ganhou a vitamina C da Pro Saúde foi a Fernanda Guedes. Aê! Parabéns, Fernanda! Final do telefone 8871. E vamos lá. Quem ganhou? 50. Vale de compra de R$50 da Biju Mania. R$50 em bijuteria. É bijuteria pra caramba. Quem ganhou foi o Ricardo Oliani. Não, brincadeira, é brincadeira. Quem ganhou foi a Lorena Mendes. Aê, Lorena! Parabéns. R$50 de bijuteria. É pra você, né? Pra você vender terceirizado depois não, hein? É pra você, Lorena, ou pra sua mãe, tá? É isso aí, Lorena. Parabéns, tá? Pode pular aí, vira cambalhota e comemora assim. Fica feliz. O que mais? Acabou o prêmio? Tem mais? Não, Tem se mais o você quê? tiver pet, você pode estar ganhando uma caminha ou uma coleira com peitoral. Ah, então peraí. Então nós vamos colocar aqui, vamos lá. Quem foi o vencedor ou a vencedora?
da caminha pro seu pet, hein? Foi a Lavínia Dias. Aê! Parabéns, Lavínia. Final do telefone 5735. E olha, último prêmio do dia. Já tô até cansado de dar prêmio. Nossa, eu tô querendo ganhar um prêmio. Ninguém me manda prêmio. A gente só dá, aí não dá prêmio pra todo mundo, menos pra mim. Quem vai ganhar agora a coleira pro seu pet é a Beatriz. Parabéns, Beatriz. Pula, sai do chão. É a coleira pro seu cachorrão. Final do celular 1218. Parabéns para todos vocês que ganharam os prêmios do Portal da Conversa e dos nossos patrocinadores.